Um gamer achou a localização de Carla Zambelli. Para ser mais preciso, não foi exatamente um gamer, né? Ele joga um jogo. A gente mostrou o corte do Meteor Brasil ontem. O youtuber brasileiro Geopatch, ele joga um game chamado... Como é que é o nome dele? Ai, caramba, o GeoGuessr. Que você adivinha coordenadas das pessoas no Google Street View. É um jogo bastante famoso, tá, gente? Tem o Ingress fazia isso com Pokémon, e Pokémon GO também fazia isso no passado. E aí a gente tá vendo um jogo de adivinhação em que o cara encarnou lá a busca pela Carmen Sandiego. Mas a fuga da Carla Zambelli, no dia que aconteceu, a gente estava ao vivo aqui, a Xanda estava com a gente no chat, e eu lembro da Xanda me falar, nossa, tô com raiva, isso destruiu meu dia. Mas no final das contas, eu estava conversando com outros jornalistas e a gente estava até concluindo isso. Parece, do jeito completamente desavisado, sem filtro que ela tem, parece que a Carla Zambelli é uma infiltrada da esquerda, gente. Ela fez um favor. É um favor que ela faz ao deixar o país, abre o alerta de todos os não bolsonaristas em cima do que ela está acompanhando. E, cara, é basicamente isso que a gente viu acontecer por lá, tá, gente? A gente viu a Carla Zambelli ser de fato encontrada. E agora tem um pedido de prisão do Jair Messias Bolsonaro. A gente tem um pedido de prisão, desculpa, do Alexandre de Moraes para cima da Carla Zambelli. Então ela foi quase que um vetor ali de aceleração, né, gente? Ela está acelerando tudo. Ela está fazendo um favor para Alexandre de Moraes ser mais atento, para o Paulo Gonet parar de dormir em cima dos documentos. A Carla Zambelli é quase uma infiltrada da esquerda. Perseguiu o Luan Araújo, nosso amigo, jornalista negro, nos arredores da Avenida Paulista no segundo turno das eleições. Tirou a máscara junto com Jair. Reclamou quando se sentiu isolada. Só tá faltando ela pedir para fazer... É que agora ela já tá condenada, né? Mas ela pediu para fazer uma delação premiada e contar o que sabe. Isso seria, sim, um outdoor disso que o Lucas está falando aqui. A Carla Zambelli está sendo o que ela sempre foi, uma burra. A Carla Zambelli é uma burra, mas é uma burra com atitude que ajuda todos nós, que contribui para a nossa causa, que é combater a extrema-direita, que é combater o bolsonarismo. Carla Zambelli foi uma mulher ambiciosa que queria o lugar da Joyce Hasselman no começo do governo Bolsonaro e que o que conseguiu foi isso mesmo. Foi a miséria. Foi a destruição completa. Ela já perdeu todas as contas dela de rede social, gente. Que ela tinha passado para a mãe e para o filho. Que ela emancipou. Carla Zambelli é patética. Carla Zambelli é o fim do mundo. Carla Zambelli virou isso aí. É uma patetice misturada com crime, misturada com golpe, misturada com tudo o que há de mais horroroso. E eu tô falando da Carla Zambelli, eu tô falando sobre tecnologia, tô falando sobre gamers, para discordar. E olha que eu conversei com o Reinaldo Azevedo ontem, tá? E o Reinaldo Azevedo é um colunista brilhante lá no UOL, tem feito um trabalho essencial. Mas para discordar respeitosamente, tá acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O argumento das pessoas que querem a mudança do artigo 19 diz que o Marco Civil da Internet fracassou, porque em 2013 a gente acreditava que as empresas fossem mais isentas, que elas não apoiassem a extrema-direita, e o artigo 19 ele submete as Big Techs a só cumprir só cumprir a lei quando uma determinação judicial aparecer
no encalço dela a notificação extrajudicial, a própria decisão judicial, e aí sim ela retira uma conta do ar sem nenhuma exceção. Por que eu acho que tirar o artigo 19, e eu vou ser uma opinião vencida, porque muita gente que apoiou a regulação das Big Techs vai ser a favor da retirada desse artigo. Porque o Marco Civil da Internet ele foi pensado como um conjunto de normas para as pessoas que usam a internet. E as pessoas que usam a internet realmente devem ter uma isonomia de dados e devem ter um respeito à operação desses dados na rede. Então, o artigo 19, nessa lógica, ele funciona de uma maneira razoavelmente boa. Eu tô falando isso de cátedra, gente, só para vocês, full disclosure, tá? Falando abertamente sobre os bastidores, para vocês entenderem por que eu estou falando essas coisas. Eu não tenho nenhuma ligação com Big Techs, mas eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do Marco Civil da Internet. Então eu tive contato com pessoas que elaboraram tecnicamente cada um dos artigos dessa Constituição da Internet que nós temos hoje, que garante o pleno funcionamento, que orienta cidadãos, ONGs do terceiro setor, empresas, operadoras de telecomunicações, todos a operarem dentro dessa rede que a gente faz parte, essa rede que eu estou conversando aqui com vocês ao vivo. E isso foi fruto de muita discussão aberta com a sociedade civil até se chegar no Marco Civil da Internet, que inspirou vários outros marcos. A gente teve, por exemplo, a tramitação do Marco Legal dos Games, que eu também fiz parte, não como assessor de imprensa de uma das partes, mas como jornalista, como militante pela causa dos desenvolvedores. Então, acompanhei a tramitação desses dois marcos legais. E aí, o que acontece? Por exemplo, a Alba Granata está falando aqui, o voto do terrivelmente evangélico. Pois é terrível dizer isso. Mas, no caso do Marco Civil da Internet, eu concordo com o voto do André Mendonça, que ele votou por não tirar o artigo 19. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu sou a favor do PL... Só ver aqui, só para não falar errado o número, mas acho que é esse mesmo. Eu sou a favor do PL. Ai, caramba, peraí. Eu sou a favor do PL. É o 2630? Isso, o PL, o PL das fake news. Eu sou a favor do PL 2630. Por que eu sou a favor do PL 2630? Porque é o seguinte, as Big Techs precisam de uma regulação própria. Essa que é a questão. Não é mudando o Marco Civil da Internet que você vai controlar o que as Big Techs fazem. As Big Techs precisam de uma lei própria de regulação dessas empresas. Precisa de uma discussão própria. E isso, infelizmente, as mídias ligadas ao Google, ligadas às Big Techs, e também as próprias Big Techs interviram nesse debate para que não fosse feita uma regulação. Para que não fosse feita uma regulação. É essa a questão. O Reinaldo escreveu hoje um texto em que ele está defendendo a retirada do artigo 19 do Marco Civil da Internet como uma ferramenta para regular as Big Techs. Eu estou falando, converso com pessoas que estão atuando no setor, por exemplo, a advogada Flávia Lefebvre tem feito um trabalho incrível de crítica às pessoas que estão dizendo que tem que tirar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tirar esse artigo não funcionará, tá, gente? O voto mais ou menos que eu concordo é, por exemplo, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou por manter o artigo 19, mas colocar a obrigação de que as Big Techs têm que retirar conteúdo sobre pedofilia e sobre alguns crimes específicos do ar antes mesmo da decisão judicial. Eles teriam por obrigação fazer isso. Qual que é o problema de você derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet? Liberdade de expressão, gente. As pessoas têm que poder postar suas opiniões na internet. O que deve acontecer, sim, é as Big Techs terem um regimento próprio para banir discurso de ódio. E é complicado isso. O Marcos coloca uma coisa importante aqui. Mas se o legislativo não legisla, que opção temos? O judiciário tem que defender os direitos. Nisso eu concordo com você, Marcos. É isso, mas é uma gambiarra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por princípio, eu sou contra a retirada do artigo 19. Ele vai ser retirado, talvez, por uma razão exata pelo que o Marcos está falando agora aqui.
O legislativo não legisla, o legislativo cede a qualquer pressão econômica das big techs. Então a gente vai ter que fazer uma gambiarra numa lei que funciona, que é um ótimo parâmetro, é um parâmetro mundial, foi aprovado no governo de Dilma Rousseff, apoiado por agentes internacionais, e não falo só dos americanos, eu falo que é uma lei muito bem feita do ponto de vista global, e a gente vai ter que mexer numa lei boa por conta desse Congresso que é absolutamente disfuncional. Vocês entendem? Não é uma questão de eu contra o Reinaldo. Eu estou dizendo assim, eu discordo do Reinaldo por uma questão principiológica. Principiológica. O Brasil tem muita gente boa fazendo leis a respeito da internet e o que está faltando é regular as big techs. Enquanto não regular as big techs, a gente vai derrubar o artigo 19 e vão continuar acontecendo problemas. Aconteceria se a gente tivesse uma lei para as big techs, tá, gente? Mas vão continuar acontecendo muitos problemas, é isso que eu quero dizer. Tem muita brecha ainda onde eles podem se apoiar. Então, é disso que a gente está falando. É desse problemão que a gente está colocando para vocês. É desse problemão que a gente está setando para vocês. Então, é sobre isso que a gente vai fazer aqui essas questões todas. Então era isso que eu tinha para falar sobre esses assuntos, gente. Eu acho que Carluxia Zambelli dançou. A gente precisa urgentemente regular as big techs. E isso passa por uma discussão muito séria a respeito do que é o marco civil na internet e o que seria uma regulação própria das big techs. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.